Graça e paz, bonitinhos e bonitinhas. Aqui é a pastora Dani do Ministério Face a Face com Deus, aqui de Franca, São Paulo. Para você que tem nos acompanhado essa série de mensagens, Conselhos da Serpente ou Conselhos do Espírito. Vamos ver hoje quais foram as consequências que o ato de desobediência de Adão e Eva trouxe para a vida deles. Nós já falamos da primeira consequência, que trouxe a consequência de uma forma coletiva, não ficou só em Eva, também não ficou só em Adão. Falamos de várias coisas que começaram a acontecer ali no jardim. E hoje eu quero falar da terceira consequência que essa queda trouxe para a vida deles. Deixa eu ler aqui com você, Gênesis capítulo 3. Eu gostaria de ler o versículo 7 novamente, que diz assim: os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi de comer? Então hoje eu quero falar de uma consequência, porque essa consequência trouxe um dano não só na vida de Adão e Eva, na verdade toda a sua descendência, inclusive nós, que fazemos parte dessa descendência, e que a nossa natureza só muda quando nós aceitamos Jesus, e ao invés de termos uma natureza caída adâmica, passamos a ter uma natureza divina de Cristo. Mas até que isso aconteça, cada um de nós sofre com essa consequência. O que houve ali, de todas as coisas que nós temos falado e ainda vamos falar, o que houve ali foi algo muito sério, foi algo muito grave. E é essa terceira consequência que eu quero falar hoje com você, que foi o fato de que a queda de Adão e Eva feriu a identidade deles. Satanás, na figura da serpente, consegue fazer com que a identidade deles ficasse deformada, ficasse de forma totalmente fora do padrão e do plano original de Deus. Adão vai começar a ter uma crise de identidade. E por que isso acontece? Se você prestar atenção, no momento da criação, a Bíblia diz assim que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Ou seja, Deus colocou em Adão as suas características, a sua natureza, o seu caráter, a sua essência, Deus colocou em Adão. E a Bíblia diz assim que todos os dias, na viração do dia, Deus vinha no jardim. Para que Deus vinha no jardim? Para ele ver Adão? Não, Deus podia ver Adão de onde ele quisesse ver. Não precisaria dele descer até o jardim para poder ver Adão. Deus vinha no jardim para que Adão pudesse ver a Deus. Era para que Adão visse Deus. Por quê? Porque a referência de imagem que Adão tinha era de Deus. Quando Deus o cria, o forma do pó da terra, a Bíblia diz que Deus sopra o seu fôlego de vida nele. E quando o homem é criado e é formado, a primeira pessoa que o homem vê é quem? É Deus. Então Deus passa a ser a sua referência. Então preste atenção nisso. Adão se via a partir de Deus. Adão se via a partir de quem Deus era. A sua referência de homem, de comportamento, de atitude, de caráter, de índole, era Deus. Porque ele foi criado à sua imagem, à sua semelhança. A primeira pessoa que Adão vê é Deus. E todos os dias Deus vem passear no jardim. Para quê? Para que Adão continuasse vendo. Para quê? Para que Adão continuasse se vendo a partir de Deus. Então era a sua referência. Adão olhava para si e a visão que ele tinha acerca de si mesmo era a visão de Deus. Sua santidade, seus atributos, seu caráter. E o que acontece naquele dia? Naquele dia Adão sai do seu lugar, se esconde. É igual nós dissemos no vídeo anterior, pela culpa, pela condenação, pela vergonha, ele se esconde. Por que ele se esconde?
E por que que ele olha para si mesmo agora, vê que está nu, mas isso sempre acontecia, mas agora ele sente vergonha, porque muda, as coisas mudam, a ótica muda. E então quando Deus pergunta para ele assim, onde que você está, Adão? E Adão fala que teve medo, que observou que ele havia chegado no jardim e ele resolveu se esconder porque ele estava nu. O que que houve ali? Ali houve uma troca de identidade. Porque a partir da queda, Adão não se via mais a partir de Deus. Agora Adão via Deus a partir de si. E agora a partir dele já era o quê? Uma natureza caída, já era uma natureza impura, já era uma natureza contaminada. E na verdade, não podemos esquecer que tudo isso aconteceu por causa dos conselhos da serpente. Então, vamos fazer aqui, vamos recapitular para que você entenda. A serpente aconselha. Qual era a intenção desde o início da serpente? Tirar Adão e Eva daquele lugar de delícias, daquele lugar de prazer. Fazer com que Adão e Eva perdessem a identidade deles, original, que era aquela baseada na imagem e na semelhança de Deus. Eles pecam, eles se movem pelos conselhos da serpente. E agora, quando Deus vem visitá-los, Adão já não olha mais para si mesmo a partir de Deus. Agora Adão olha para Deus a partir de si. E agora o que que acontece? Vem a vergonha. E agora o que que acontece? Vem a culpa e vem a condenação. Então preste atenção nessa consequência. Porque se nós não tivermos um entendimento do que Jesus fez na cruz, nós vamos viver a vida inteira com crise de identidade. Você não pode se relacionar com Deus a partir de você. Você tem que olhar para si a partir de Deus. E isso o sangue de Jesus Cristo fez na cruz. Ele voltou. Ele restituiu a verdadeira identidade do homem, que é baseado no plano original de Deus na criação, que é devolver a sua imagem e a sua semelhança a nós. É fazer com que nós sejamos parecidos agora com seu Filho Jesus, que foi a expressão de Deus na terra. Então preste atenção. Todas as vezes que você não sabe quem você é, todas as vezes que você vê determinada situação a partir de você, de uma natureza caída, de uma natureza adâmica, você vai ter sérias dificuldades na sua vida. O que você precisa fazer? Você precisa entender que Jesus morreu na cruz para devolver e restituir a você a sua verdadeira identidade. Então você observa ali no jardim a troca de identidade. Ali a serpente conseguiu fazer o que já era a sua intenção desde o início do seu conselho. Então deixa eu te dizer algo. Todo conselho que fere a sua identidade é um conselho de serpente. E se você se mover por esse conselho, você vai ter a sua identidade deformada. Você vai ter a sua identidade original ferida. E você não vai ser aquilo que Deus projetou para que você fosse desde a fundação do mundo, desde a eternidade. Deus tem uma identidade para você. E você, para recebê-la, precisa entender o que Jesus fez na cruz. E essa consequência precisa ser quebrada na tua vida, em nome de Jesus Cristo, e você precisa ter agora, a partir do sangue de Jesus, a sua verdadeira identidade restaurada. Porque essa foi uma das consequências da queda de Adão e Eva no jardim, queda essa que foi em decorrência dos conselhos da serpente. Vamos continuar esse assunto no nosso próximo vídeo. Que Deus te abençoe e um beijo no seu coração.